Oi, gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ou pela primeira vez. É um prazer ter você aqui. Animação 100% por aqui porque o assunto de hoje é maravilhoso. Eu acho que eu tô animada porque toda vez eu falo que tô animada, mas não parece que tô animada, sabe? Enfim, já pega o seu café também e vamos pro assunto. A gente vai falar sobre nada menos que o Reino de Deus, um oferecimento Escola Bíblica Dominical. Quando eu trouxe esse tema para cá, foi pensando sobre a relevância desse tema e sobre como esse assunto é tão pouco falado ainda, sabe? E aproveitando o ensejo, já que a gente já abordou isso lá na igreja, na IBD, eu decidi trazer para cá, porque vai ser muito importante para outros assuntos que a gente vai tratar aqui também. Primeiro vamos pensar no conceito, o que é o reino de Deus. O teólogo Louis Berkhoff vai dizer que a ideia primordial das escrituras sobre o reino de Deus é o governo de Deus estabelecido e reconhecido no coração dos pecadores pela poderosa influência do Espírito Santo. Então, resumindo, o reino de Deus é a influência do Senhor sobre a terra. E eu também gosto muito da definição do reino de Deus que fala sobre ser o céu na terra. Imagine dois ambientes, um é o céu e outro é a terra. E aí você tem a união dos dois, a união desses dois conjuntos. Essa interseção resultante vai ser justamente o reino de Deus, que é onde céus e terra se encontram e onde a influência soberana e perfeita de Deus consegue influenciar o meio imperfeito que é a terra. Mas tem um problema, porque céu e terra são incompatíveis por natureza. Porque imagine, temos o céu, onde Deus habita, onde há a presença absoluta de Deus, e sendo esse Deus santo e justo, e não conseguindo coabitar com a injustiça e iniquidade, como haveria de ser possível essa junção entre céus e terras para que o reino fosse estabelecido? E é aí que entra o maravilhoso presente que nós temos chamado Bíblia Sagrada, porque ela conta a história do início ao fim sobre Deus tentando tornar esse relacionamento viável, sobre Deus provendo meios para que céu e terra fossem um. Primeiro, no Antigo Testamento, você tem a Antiga Aliança, segundo o escrito aos Hebreus, onde havia necessidade constante de um sacrifício animal para que a pessoa que apresentasse essa oferta fosse redimida da culpa. Porém, ela tinha que fazer isso inúmeras vezes. A cada vez que pecava, um animal morria e ela era redimida da culpa. E uma vez por ano, o sumo sacerdote em exercício precisava adentrar no Santo dos Santos, depois de uma cerimônia de purificação, para apresentar uma oferta de expiação pelo pecado do povo. E havia também o templo, que era o lugar onde a presença de Deus habitava. Então, ali, naquele espaço limitado, através daquele sistema ainda imperfeito que Deus havia dado para o povo, para que eles pudessem santificar-se e receber a presença de Deus, a presença dele na terra se tornava viável. Ora, uma vez que o pecado é eliminado do meio do povo, a presença de Deus pode estar presente ali, porque lembra, é impossível que a santidade de Deus exista em um ambiente de pecado. Mas no Novo Testamento, a história ganha um novo tom, porque vem Jesus, o sacrifício perfeito. Segundo João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi esse sacrifício perfeito e definitivo que proveu para nós perdão completo e absoluto. Uma vez que ele deu sua vida e se sacrificou por nós, nós não precisamos de mais nada para alcançar a salvação, porque ele deu sua vida e esse sacrifício é suficiente. E ainda segundo o autor aos Hebreus, essa era a aliança definitiva e perfeita, porque além de ser o Cordeiro que haveria de se sacrificar para nos salvar do pecado, ele também se fez um sacerdote, aquele que intercede por nós. Então, a partir daí, uma vez que a nossa culpa é definitivamente removida e somos justificados, ou seja, tornados justos, o estabelecimento do reino de Deus se torna plenamente possível e se torna uma realidade. Porque quando Jesus veio, ele inaugurou um novo sistema, que seria o Espírito Santo habitando permanentemente naqueles que pertenciam a Deus. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa para um fim específico, para que ela cumprisse determinado propósito. E aí, o Espírito Santo não permanecia sobre aquela pessoa. Já no Novo Testamento, a partir de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós, depois que aceitamos a salvação em Cristo, passamos a ser morada do Espírito Santo, ou seja, passamos a ser templo
e a presença de Deus habita em nós. Lembra que no Antigo Testamento a presença de Deus se limitava ao tabernáculo. Agora, depois de Cristo e a chegada do Espírito Santo, nós somos templos onde a presença de Deus habita, e por isso nós, como sendo igreja, nós em coletividade, não sendo eu só sendo a igreja, mas eu estando num contexto de igreja, posso ser o meio para que o reino de Deus seja expandido. Porque, ora, onde há influência de Deus por meio do Espírito Santo, ali há o reino de Deus. Então deu para entender? A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é o agente do reino de Deus, porque onde a igreja está, ali há a influência de Deus. E vamos ler a palavra? Em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a orar, uma coisa que ele nos instrui a pedir, está lá em Mateus 6, 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você é cristão, parte do corpo de Cristo, logo você é um agente do reino. Você é o responsável por trazer a influência de Deus e ser um agente para que a vontade de Deus seja feita onde quer que você esteja. Então, ore e viva essa realidade para que você seja produtivo na missão que você tem de expandir o reino de Deus e levá-lo para todos os lugares. E que através de você seja na terra como é nos céus. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e, como sempre, compartilhe esse vídeo, curte, comenta. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.